Bom dia! Vamos dar continuidade às aulas sobre associação de resistores. Então, na aula anterior, eu falei sobre associação de resistores em série, né? Dei as características, demonstramos, fizemos exemplos. Aí agora nós vamos falar, na aula 2, sobre associação de resistores em paralelo. Tá bom? Tem uma diferença. Na verdade, a associação em paralelo é o inverso da associação em série, no que se refere às características. Ok? Então vamos lá. Isso aqui é um exemplo de associação em série. Isso é um circuito onde os resistores estão associados em paralelo. Certo? Vamos lá, vamos entender. Nós temos aqui dois pontos, A e B. Esses pontos estão ligados a uma bateria, a uma diferença de potencial. Observa que a diferença de potencial liga os dois extremos, A e B. Então esses resistores, eles é submetido a uma mesma DDP. E aí, quando você vê o caminho da corrente elétrica, você vai perceber que a corrente elétrica vai sair do ponto A para o ponto B. E nesse percurso, nesse caminho, o que acontece aqui? A corrente vai ter dois caminhos, passando por aqui ou passando por aqui. Logo, as correntes elas vão se dividir entre os resistores. Vai se dividir igualmente se os resistores forem iguais, ou vai se dividir de forma inversamente proporcional de acordo com a intensidade do resistor, certo? Então, quais são as duas principais características de uma associação em paralelo? A corrente total que atravessa o circuito se divide entre os resistores. Então, eu tenho, por exemplo, 3 resistores associados em paralelo. Então, a corrente total vai ser a corrente que passa pelo caminho 1, pelo caminho 2, pelo caminho 3. Vai ser a soma. Então, a corrente total que atravessa o circuito se divide entre os resistores. Então, a corrente total é a soma das correntes em cada ramo, em cada caminho. Certo? E, conforme vocês viram aqui pelo desenho, todos os resistores associados em paralelo estão ligados a uma mesma DDP. Ou seja, a DDP do resistor 1 é igual a DDP do resistor 2, ou igual a DDP do resistor 3, se tiver 3 resistores. Certinho? Então, vamos lá. Considerando as características de uma associação em paralelo, onde a corrente se divide entre os ramos do circuito, entre os resistores, e a DTP é a mesma, vamos analisar como que a gente associa resistores, como que a gente determina o resistor equivalente. Bom, utilizando a lei de Ohm, pelas características e pela lei de Ohm, U é igual a R vezes I, como aqui o que me interessa é a corrente elétrica, U dividido por R. I é igual a U, a DDP dividido pela resistência. Vamos lá. A corrente total vai ser a soma das correntes, certo? A corrente total é I1 mais I2 mais I3. Sabendo que, pela lei de Ohm, I é a DDP dividido pela resistência. Então, vamos substituir. Corrente total vai ser igual a DDP dividido pelo resistor equivalente. A corrente 1 vai ser a DDP dividido pelo resistor 1. A corrente 2 vai ser a DDP dividido pela resistência 2. E a corrente 3 a DDP dividido pela resistência 3. Se eu dividir tudo isso aqui por U, eu vou chegar nessa equação, nessa relação matemática. O inverso da resistência equivalente vai ser a soma dos inversos dos resistores. Ou seja, 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Certo? Bom, essa é a forma geral da gente calcular a associação em paralelo, trabalhando o inverso das resistências. Uma forma bem mais prática, que eu utilizo muito nas minhas aulas, é você estar associando de 2 em 2 resistores com a ideia do produto soma. O que é isso? Você tem 2 resistores. Como você associa os 2 resistores em paralelo? Você multiplica um pelo outro e divide pela soma. Então, no exemplo aqui, eu tenho, por exemplo, rapidinho aqui, né? Você tem aqui um resistor, por exemplo, de 6 ohm e outro de 3 ohm. Como que você calcula o resistor equivalente? Em vez de você usar essa equação aqui,
1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, você usa o produto soma, né? Você utiliza o produto soma. Multiplica um resistor pelo outro e divide pela soma. Então, você vai ter 18 sobre 9, que é igual a 2 ohm. Você já determinou um resistor equivalente, correto? Um detalhe da resistência da associação da associação em paralelo é que sempre o resultado de dois resistores associados em paralelo sempre será menor do que qualquer um dos dois resistores. Igual aqui, ó, eu tinha 6 e 3, eu associei eles em paralelo, o resultado deu um valor menor do que o menor resistor do circuito. Beleza? Outra situação também que a gente tem que considerar é quando eu tenho, por exemplo, uma associação A, 10 resistores, 5 resistores do mesmo valor. Então, por exemplo, imagina que eu tenho lá uma associação que eu tenho 3 resistores iguais a 6 ohm. 3 associados, 6, 6, 6. Qual é o resistor equivalente? Eu posso usar essa relação. É só pegar o valor desse resistor e dividir pelo número de resistores iguais. Então, eram 3 resistores. Cada um deles valia 6 ohm. Então, 6 ohm dividido pelo número de resistor, que é 3. 6 dividido por 3, 2 ohm. Certo? Então, vamos lá. Vamos, então, com 2 exemplos aqui para a gente compreender melhor essa associação em paralelo. Beleza? Vamos ler primeiro a questão. No circuito esquematizado, determine, letra A resistência equivalente, letra B, a intensidade da corrente em cada resistor, a corrente I1 e a corrente I2, e a intensidade da corrente que atravessa a associação, ou seja, a corrente total. Vamos olhar para o desenho aqui, para o circuito. Nós temos 2 pontos A e B. Esses extremos, o gerador submete uma DDP total de quanto? De 12 volts, né? Aqui nós temos associado em paralelo, certo? Em paralelo porque você tem 2 caminhos de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica sai de A, né? E passa por esses 2 caminhos, certo? Com isso, eu vou ter uma associação em paralelo. E aí, pede para determinar na letra A a resistência equivalente. Bom, tem apenas 2 resistores. Como que eu vou determinar o resistor equivalente aqui? Utilizando a ideia do produto soma. Não vou usar a equação geral, vou usar o produto soma. Então, o resistor, o REC, o resistor equivalente aqui, vai ser R1 vezes R2, R1 mais R2. Muito simples, dá para fazer até de cabeça. 6 vezes 3, eu até fiz esse exemplo, né? E 6 mais 3. Que vai dar 9, 18 sobre 9, que é igual a 2 ohm. Então, o resistor equivalente desses 2 resistores associados em paralelo é 2 ohm. Letra B. Qual é a intensidade da corrente em cada resistor? Vamos entender. Numa associação em paralelo, conforme eu expliquei nas características, essa DDP ela é a mesma, ela tanto vale 12 para 6 ohm ou 12 para 3 ohm, porque eu tenho uma associação em paralelo. Então, se eu usar a lei de Ohm, ó, U é igual a DDP é a mesma, R1 vezes I1, certo? Porque U é o mesmo, R1 vezes I1, utilizando a lei de Ohm. U é igual a R2 vezes I2, certo? Então, a DDP é quanto que vale para os 2 casos? 12. Então, 12 é igual a quanto que vale R1? 6 vezes I1. Então, I1 vai ser 12 dividido por 6, que vai dar 2 amperes. Corrente I1, 2 amperes. U é igual a R2 vezes I2. Então, vai ser 12 é igual a R2, que é 3, não é isso? Vezes I2. Então, I2 é igual a 12 sobre 3, que é igual a 4 amperes. Gente, lembra que eu expliquei lá quando eu estava relacionando o conceito de resistência, que a resistência sempre vai
sempre é oposição à passagem da corrente elétrica, sempre vai dissipar a corrente elétrica. Então, numa associação em paralelo, quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente que vai passar por ele, né? Porque ele é oposição, é uma grandeza inversamente proporcional. Observe que para um resistor maior, de maior intensidade, de 6 ohms, eu vou ter uma corrente de 2 amperes. Quando eu reduzir a resistência para 3 ohms, a metade, o que acontece com a corrente? Ela dobra, porque a resistência é menor, então passa mais elétrons, aumenta mais a intensidade da corrente passando por esse resistor, certinho? E a letra C, qual é a intensidade da corrente que atravessa a associação? Bom, se a corrente sai de A, ela divide aqui, ó, ela sai de A, passa por R1, no caso 6 ohms, e a outra parte passa por R2, 6 ohms. Passa aqui e aqui ela se encontra as duas novamente e chega no polo B, no polo, né, do gerador. Logo, a corrente total, ou a corrente da associação, é a soma das duas correntes, de I1 mais I2. Então, a corrente total aqui vai ser I1 mais I2. Então, a corrente total aqui vai ser a soma. 2 amperes mais 4 amperes, 6 amperes. Exemplo 2. No circuito esquematizado, determine a resistência equivalente à associação e a intensidade de cada uma das correntes assinaladas. Então, olha para o circuito aqui. Nós temos 2 pontos, o ponto A e o ponto B, né? E nós temos aqui todo esse circuito está ligado a uma mesma bateria, a mesma diferença de potencial elétrico, por exemplo, de 120 volts. Então, uma associação em paralelo, essa DDP é a mesma. Para quem? Para R1, para R2 e para R3. O que acontece quando a corrente sai do polo A para o polo B? Elas se dividem entre 3 ramos, entre 3 caminhos, passando por R1, passando por R2 e passando por R3. Então, nós teremos aqui 3 correntes diferentes, porque os resistores eles são diferentes, correto? Então, vamos lá. Nós temos a corrente total aqui I1, né? Aqui eu vou até ajeitar aqui, ó. Na verdade, I1 é aqui é I, né? A corrente I, que se divide entre I1, I2 e I3. Bom, na hora de associar os resistores, eu vou fazer aquela ideia de produto-soma. Eu vou associar de 2 em 2. Eu vou começar, não importa a ordem que você inicia aqui, mas para efeitos didáticos, para dar um número inteirinho, bonitinho, eu vou começar por esses dois de baixo. Eu vou associar primeiro 30 e 20, usando o produto soma. Então vai ficar assim, ó. 30 vezes 20, 30 mais 20. Aqui vai dar 600, né? Dividido por 50. Cancela o zero aqui. 60 dividido por 5 vai dar 12 ohms. Então, eu vou redesenhar o meu circuito para ver aqui. Então, vai ficar assim agora, ó. Esses dois aqui ficou 12 e esse aqui 120. Aí agora nós vamos associar de novo, fazendo produto soma, né? O resistor equivalente vai ser 120 vezes 12, 120 mais 12, certo? Isso vai ser igual. Então, 120 vezes 12, 1440. 120 mais 12, 132. Aí, quando você divide, vai dar um valor aproximadamente igual a 10,9 ohm. Então, 10,9 ohm é o resistor equivalente da associação. Correto? Vamos, então, agora determinar a corrente elétrica de cada ramo. Bom, como eu sei que a DDP é a mesma, vamos lá, vou fazer aqui nesse cantinho. Então, vamos lá. A corrente 1 vai ser a DDP vezes R1
vezes I1, certo? A DDP é a mesma, eu tenho o resistor 1 e eu vou determinar a corrente 1. A corrente 2 vai ser R2 vezes I2. E a corrente 3 vai ser R3 vezes I3, certo? Então, U é 120, R1, nesse caso, é o 120 vezes I1. Então, a corrente I1 vai ser 120 por 120, vai dar 1 ampere, certo? A corrente 2 vai ser 120, que é a DDP, R2 é 20 vezes I2, estou procurando. Então, I2 vai ser 120 dividido por 20. I2 vai ser igual a 6 amperes. E para finalizar, U aqui é 120, é igual a R3, qual é o valor R3? 30 vezes I3. Então, I3 vai ser 120 dividido por 30, e 3 vai me dar um valor de 4 amperes. Qual vai ser a corrente total, a corrente I que saiu de A? A corrente I que saiu de A vai ser a soma das correntes. A corrente total vai ser a soma. 1 ampere, 6 amperes e 4 amperes, que vai dar um valor de 11 amperes. Beleza? É isso aí. Um detalhe aqui é que se eu fosse calcular a corrente total pelos resistores associados, também daria certo, né? Eu teria U é igual a R vezes I. 120 é igual a 10,9 vezes I. E aí, se eu fosse dividir 120 por 10,9, vai dar um valor aproximado igual a 11 amperes. Certinho? Então é isso aí, associação em paralelo. Associação em paralelo é muito importante, é a associação que a gente utiliza nas nossas residências, onde as correntes elas são independentes, né? Você não precisa, ao acionar um circuito, você não desliga o outro conforme acontece na associação em série, beleza? E aí, eu acho mais conveniente ensinar para vocês, na hora de associar de 2 em 2. Porque se você for usar aquela soma de fração, de repente tem gente que se confundem, a maioria dos alunos do ensino médio, do ensino fundamental e do ensino médio tem um pouco de dificuldade de lidar com operações com frações. Então, você usando a ideia do produto soma fica mais fácil. Se inscreve no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, dá um like, beleza? Muito obrigado.